Então, sejam todos, todas bem-vindas aqui nesse momento. Eu quero pedir para vocês, cada um de vocês, para a gente só por um momento, assim, nos centrarmos, vamos fazer 3 respirações para que a gente possa, né, chegar nesse momento aqui, para que a gente possa estar juntos e se conectando nessa vibração desse trabalho que estamos iniciando hoje, no dia 3 de abril de 2023. Então, nós estamos convidando vocês para adentrar conosco nessa jornada. Então, que vocês possam chegar e se sentirem bem acolhidos, bem-vindos, porque esse trabalho é um trabalho que está sendo feito do nosso coração para o coração de... Então, vamos todos nos centrar por um minuto e temos 3 respirações, inspirar e respirar, para que a gente possa nos conectarmos com esses ensinamentos que nós estamos trazendo e que nós estamos estudando todos juntos, para que a gente possa ter uma abertura para que a gente, esses que nós vamos conversar hoje, sejam mais do que informações, mas que possam ser insumos para que a gente possa estar pensando, para que a gente possa estar refletindo e vendo como é que nós podemos utilizar esse conhecimento para a nossa vida. Podemos visualizar um sol e que todos nós estamos caminhando em direção a esse sol. E que possamos aprender e que sejam revelados conhecimentos que sejam benéficos, positivos para a nossa vida, que possamos compartilhar desse momento juntos em harmonia. Que a nossa vibração esteja receptiva e que possamos estar todos juntos em harmonia nesse instante. Então, muito grata, e eu quero passar, então, a palavra para o nosso professor André, e ele vai se apresentar e também iniciar as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Tá, legal. A professora, a senhora vai colocar a apresentação, compartilhar a apresentação agora? Então, enquanto ela está compartilhando, quero me apresentar. Meu nome é André Maurício de Medeiros, tenho 26 anos, sou natural aqui do Brasil, falo de Curitiba. Sou formado em astrologia, atendo desde o final de 2019 enquanto astrólogo, e foi bem durante a pandemia, né, um movimento que aconteceu ali no início do ano de 2020, e eu comecei a me destacar profissionalmente, a buscar mais, né, me encontrar nesse trabalho que é com atendimento, né, com astrologia, com a busca do autoconhecimento. E mais na frente, eu me formei em numerologia, né, com um professor Márcio Múcio. Foi quando eu conheci as professoras, né, a professora Isabel e a professora Adriana, e, e a gente teve uma ideia, né? Na verdade, para mim, eu tive uma ideia, eu achei que eu era o autor dessa ideia, né, de fazer um curso de astronumerologia, né? Eu lembrei muito da situação que aconteceu com aquele químico, que ele estava buscando descobrir a tabela periódica, né? E concomitantemente a ele, né, uma outra pessoa descobriu, né?
quando fui falar com a professora Isabel dessa minha ideia, ela já tinha tido essa mesma ideia de fazer um curso que unisse a astrologia com a numerologia. A gente começou a se falar durante a nossa formação, elas já eram formadas, né? Quando eu me formei no final do ano passado, a gente começou a ter mais reuniões, né? Chamamos a professora Adriana junto com a gente, elas já se conversavam, né, entre si, e a gente teve essa ideia, né, de fazer um curso que unisse o conhecimento da astrologia, que é o estudo dos astros, com a numerologia, né? Então, hoje, graças a Deus, né, graças a nosso divino mestre, né, a gente está aqui hoje dando as boas-vindas, né, para a gente começar essa jornada pela astronumerologia, né, uma caminhada realmente, assim, uma busca de conhecimento. E essa jornada, ela tem, assim, a gente escolheu esse nome, né, por justamente a gente já pensar no futuro, né. Esse é o nosso primeiro curso, a gente ainda está em fase de aprendizado, né, a gente está na fase de conhecer algumas formas, né, de apresentar esse conhecimento, e a gente pretende, no futuro, também fazer novos cursos, né? Então, esse aqui é o básico, né? Nossa primeira aula inicial, inaugural, aberta a todos que querem participar, né? E a gente espera assim que vocês se sintam bem-vindos, dado essa largada, dado essa pontapé inicial para quem quer conhecer um pouco mais desses conhecimentos, né, esotéricos, esses conhecimentos da da vida realmente assim, né, de Deus, né, essa busca de luz. Todos nós estamos precisando, né? Então, essa imagem aqui é justamente para demonstrar isso, né? Sejam todos bem-vindos, né? Está dada a largada, né, nessa jornada, nessa nossa aula inicial. Então, na sequência aqui da apresentação, acho que a professora, na aula de hoje, a gente organizou em alguns tópicos, né? O primeiro tópico, né, dessa nossa apresentação é a gente se apresentar, né, vocês conhecerem nós, né, somos os astros numerólogos, né, temos uma página no Instagram para quem quer conhecer melhor, né? Então apresentar o que que é essa jornada, um pouco do que eu falei aqui hoje, né? Como que surgiu essa ideia, como que surgiu esse curso, né? O que que é a astronumerologia, né, e o objetivo dessa nossa jornada, né? Aí o próximo tópico da aula de hoje conhecer os princípios, os nossos princípios enquanto astronumerólogos, né, os princípios do nosso curso, que a gente entende que são os mesmos princípios herméticos, né, os princípios de Hermes Trismegisto. Então, hoje também vamos apresentar, né, sucintamente esses princípios. E a gente também considerou como base do nosso curso conhecer o conceito da astrologia e um pouco da sua origem, né, como que começou, um pouco dos mitos, né, dessas imagens arquetípicas que auxiliam a gente a entender, né, essa parte simplória, digamos assim, né, mais do intuitivo da astrologia. Também entendemos, como parte da base do nosso curso, entender a origem da numerologia, né, o que, que é a numerologia e a sua ligação com Pitágoras, pois nós usamos a numerologia pitagórica, né, e não a cabalística, como também é conhecido. E para finalizar a aula de hoje, essa nossa aula inaugural, a gente vai apresentar o que, que é o caminho de vida, que é justamente o ponto-chave do nosso curso, né, que é entender essa trajetória, né, que a gente pode ver seguir nesse caminho da evolução espiritual, né? Então, nesse primeiro tópico, né, no que é a jornada, que é na sequência da apresentação, justamente para nós três, né, enquanto professores, a gente falar um pouco de como a gente vê, né, o propósito desse curso, né? Então, eu já comecei falando um pouco, né, que para mim foi dessa forma, né? Quando eu comecei essa formação em astrologia, depois conheci o professor Márcio, fiz a formação com ele, primeiro abraçando suas virtudes, depois o curso profissional, e eu tive essa ideia dentro de mim, assim, de unir o conhecimento que eu já tinha, né, de astrologia com o conhecimento de numerologia que eu estava adquirindo no momento. Depois conheci a professora Isabel, a Adriana, fui conversar com elas, né, e a gente teve essa ideia, né? Para mim foi muito assim natural, né, fazer essa associação, né, essa união desses dois conhecimentos que hoje eu trabalho, né? Eu trabalho tanto atendendo pessoas quanto atendendo empresas, né? Também quero convidar, né, a professora Isabel, a professora Adriana, para falar um pouco desse propósito do curso, como que a gente vê, né?
Professora Isabel? Sim, posso falar. Então, meu nome é Isabel Gomes de Oliveira, o nome de nascimento, né? Na astrologia a gente estuda pelo nome de nascimento, então o meu nome é Isabel Gomes de Oliveira, que tem uma vibração. E como o André falou, né? Então a gente tivemos assim, nada é por um acaso, né? Então quando eu fiz o curso de numerologia, astrologia eu estudo assim há muitos anos que eu estudo astrologia. Então, quando eu comecei a fazer o curso de numerologia, eu já fiz a conexão também com os astros, né? E comecei a fazer esse estudo já fazendo essa comparação com a astrologia e vendo onde é que eu posso, já que os números têm uma regência também dos planetas, como que a gente pode interagir essas duas ciências, né? E a astrologia, ela estuda os astros, e a numerologia estuda os números. E, assim, muitas vezes, a gente pode, dentro de a gente abrir uma porta e a outra complementa, dependendo de como é que a gente consegue se conectar com uma ou com outra, as portas vêm se abrindo, assim, e eu sinto que são duas ciências irmãs, que trabalham juntas dentro do mesmo objetivo, assim como essas ciências esotéricas, né, a Cabalá e tantas outras mais, né? Então, a, a, quando eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a estudar, fazer essa conexão com os astros também, eu recebi do professor Márcio, né, que foi por quem eu fui formada pela numerologia, essa denominação de astronumeróloga. Falou, Isabel, você é uma astronumeróloga. E aí foi interessante, porque eu fiz o curso um ano antes de você, né, André? Um ano e pouco, né, antes de você. E aí, na sequência, ele teve também a ideia que a gente já estava, digamos assim, cultivando essa ideia, eu e a Adriana, da gente poder fazer um curso assim, mais que trouxesse não só esse estudo, mas também um estudo nosso como um, um estudo das nossas relações humanas, como é que a gente pode se relacionar conosco mesmo, com o outro, o nosso desenvolvimento como pessoa. Então, a gente vai trazer um pouco nesse curso também, um pouco de filosofia, né? Algumas coisas assim, para que possa ser esse estudo dentro do foco do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento, né? Então, por isso esse nome, uma jornada, né? Uma jornada que começa agora e que ela pode ter muitos, e muitos, depende de nós, mesmo sem ter o curso, depois dos cursos concluir, a gente continuar fazendo esse estudo, porque mesmo quem não queira atuar na profissão, pode, com certeza, acho que o ponto básico, inicial, é o nosso autodesenvolvimento. Esse é o grande propósito desse curso. A Adriana, quer falar alguma coisa? Não, só quero me apresentar, né? Eu não me apresentei ainda. Meu nome é Adriana Borges. Como a Isabel falou, a gente já vem nutrindo, na realidade, até bem antes do curso que nós fizemos com o professor Márcio Musso, que foi o primeiro curso oferecido para ele de profissionalização. A gente já conversava de como é que a gente poderia estar ensinando também as coisas que a gente, compartilhando as coisas que a gente vinha aprendendo. Eu tudo de uma forma ainda amadora, a astrologia, mas por muitos anos, eu ainda não tenho uma formação, mas quero estudar isso, porque é algo também que me acompanha desde muitos anos, e a numerologia assim, abriu assim, um mundo de muitas possibilidades. E todo o tempo que a gente estava estudando a numerologia, quando eu iniciei,
me via a astrologia em algum dos conceitos, em algumas das coisas que a gente estava aprendendo. Então, acho que o que nós estamos fazendo aqui, assim, é o resultado, a ordem natural das coisas, né? Trabalhando com essas duas ciências juntas. Então, muito grata pela presença de todos vocês aqui. Então, o que é importante é a gente entender nesse início, né? Agora vocês estão nos conhecendo, né? Entendendo um pouco melhor de como que surgiu essa ideia, né? Devemos aqui a nossa reverência, digamos assim, ao nosso professor, né? Márcio Múcio, por onde a gente se formou. E a gente vem dando continuidade agora, né, aos estudos, né? E então, como a gente considera essa aula aqui justamente uma aula para entender a base do conhecimento, nós não podíamos deixar de falar dos princípios herméticos. Então, existe um livro, né? Então, hoje a gente vai apresentar aqui os 7 princípios herméticos, né? Eles são 7, né? Na sequência da apresentação, ele aparece aqui o nome dos 7 princípios. A professora passar aqui, aí, isso. Então, a gente vem apresentar de forma sucinta hoje, não tem como a gente explicar de forma tão profunda numa aula de 2 horas, né? Sendo que uma parte desse tempo vai ser dedicado para outros assuntos. Então, já deixo aqui de antemão, né, existe um curso, né, no YouTube da professora Lúcia Helena, muito legal, muito profundo mesmo a respeito desses 7 princípios. O livro, né, que está no slide seguinte, que é esse livro, para quem não conhece, né, o Kybalion, né, Os Três Iniciados, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então, esse é uma das referências para quem quiser estudar qualquer estudo esotérico, qualquer estudo mais assim diferente, né, do comum. Esse livro, para mim, é um livro de cabeceira, né? É um livro base. Eu acredito que as professoras também tenham ele na sua base de estudos. E esses aqui são os 7 princípios que a gente vai apresentar de forma sucinta, né? O princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, a causa e efeito e do gênero. Esses 7 princípios, né, eles se interligam entre si, eles podem ser estudados de forma independente, né, mas eles têm uma conexão um com o outro, e a ordem que eles se apresentam também tem uma sequência lógica, né? Então, dando início, digamos assim, ao primeiro princípio, o princípio do mentalismo, né? Ele, como que no livro, né, ele se apresenta, né? Eu trouxe aqui a referência exatamente de como está no livro, né? Para quem quiser ler, a gente vai também na apostila, vamos trazer um resumo, né? Mas eu aconselho justamente a leitura do livro, e que é muito importante. Ele traz o seguinte, né? Que o todo é mente e o universo é mental. Então, tem uma imagem que eu coloquei na sequência que ele indica o seguinte, que a criação, né, do universo, ele se dá pelo pensamento, pelo plano mental. Então, a gente pode entender que esse princípio por si só, ele é um pouco difícil de entender só ele, né? Mas a ideia principal dele é que Deus criou todo o universo, que ele no livro ele chama de o todo, porque ele considera que qualquer palavra, qualquer nome que se dê a Deus, já vai limitar ele. Então, ele diz que o todo é mental porque tudo se começou pelo pensamento de Deus. E é como se a nossa realidade visível, palpável, a nossa realidade concreta, é como se fosse um sonho, né, perante Deus. E na própria sequência do livro, ele utiliza do segundo princípio para explicar o primeiro, né? E ele, no segundo princípio, ele coloca que é o princípio da correspondência, né? A senhora pode passar a imagem, por favor? E ele fala o seguinte, né, que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Então, esse princípio, a gente pode entender ele, usar ele para entender o primeiro princípio, que a nossa forma de criar aqui na Terra é a mesma forma que Deus usou para criar o universo. E a única forma que o ser humano tem de criar é pelo pensamento. Então, ele utiliza, por exemplo, o exemplo de uma cadeira, né? Como que um carpinteiro ele vai usar para criar, né, uma cadeira? Ele vai utilizar, por exemplo, de madeira, de ferramentas, algo externo dele? Não, né? Se ele está usando de algo externo, não está criando, né?
Ele usa o exemplo, por exemplo, de um filho, né? Que o homem, né, usa do esperma, a mulher usa do óvulo, né, que está tirando dele. Também não é assim que cria. Tudo começa pelo pensamento. Ele planeja, idealiza, coloca no plano das ideias, né, no mundo mental, e aquela ideia dentro do próprio pensamento, ela está criada. Então, ele usa um exemplo muito interessante que, para mim, é fantástico, né? Ele usa o exemplo de Shakespeare, quando ele escreve um dos seus clássicos, que é o Hamlet, que ele pode falar assim, né, que Shakespeare, ele pode afirmar que é Hamlet, porque ele que criou no seu plano das ideias, criou no plano mental, né, criou no pensamento. E pelo princípio da correspondência, né, ele pode dizer, mas Hamlet, que é um dos seus personagens, não tem a condição de afirmar que é Shakespeare. É como se fosse uma bola de cristal, né, que se fragmenta e cada pessoa, né, representa uma faceta dessa forma de ver a mente, né, uma correspondência. E esse princípio da correspondência, ele é a base da astrologia, né, a correspondência dos astros, a base da numerologia, e a gente entendendo que tudo começa pelo pensamento, pelo universo mental. Inclusive, o primeiro planeta do sistema solar, o primeiro astro, é Mercúrio, que está associado com pensamento, né? Facilita a gente para... Estava tentando me ligar que eu estou no Zoom, mas tudo bem. Comprei, não gostei não. Eu andei a outra loja lá no shopping. Andei no... Adriana, põe no mudo. Vocês estão me ouvindo ou falhou aqui minha internet? Não, pode falar. Então, esses dois princípios, né? O pensamento, né? A lei o mentalismo, né? E a gente pode entender que é justamente como que a gente cria tudo pelo pensamento, tudo começa na nossa vida pelo plano das ideias, né? Então, esse curso, por exemplo, ele começou pelo nosso pensamento, pelas nossas ideias, a gente foi organizando até a gente materializar ele hoje. E a correspondência é a base da astrologia, né? A gente utiliza desse movimento dos planetas para entender os fenômenos aqui na Terra, né? E também na numerologia, né? São os dois princípios mais básicos, assim, né? Tem uma imagem, né, na sequência que eu vejo que representa bem esse princípio da correspondência, né? Então, Deus, pelo seu pensamento, ele criou o homem, né, Adão, nessa imagem, eu não lembro agora do que eu acho, né, que é a imagem da criação, né, que é a imagem da criação do homem, né, imagem e semelhança de Deus, né, como começa lá no livro de Gênesis. Né? Então, é justamente a correspondência, né, a imagem e semelhança. Nós somos essa imagem, somos essa correspondência. E essa correspondência significa que tem a mesma função, mas não é igual. Então, Marte lá em cima, por exemplo, tem uma função de ação, de movimento. Não quer dizer que é igual à nossa ação aqui, né, as fases da Lua. Então, são os dois primeiros princípios, né? Caso os professores quiserem complementar, falar mais alguma coisa, né, podem dar sequência. Então, agora nós vamos falar do terceiro princípio. Então, chamado também, em alguns, pessoas citam como leis, né? São os princípios, esses princípios. Então, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, a lei da vibração determina que tudo é vibração, tudo é energia, e que essa lei determina que, a despeito dos nossos olhos humanos, da maneira como a gente vê, percebe as coisas nesse plano, tudo é composto por partículas que se ligam por uma corrente de energia, e, portanto, tudo é energia, né? Tudo está vibrando no universo. Então, essa lei da vibração significa que nada está estático, tanto no plano da matéria como no plano espiritual. Então, no plano da consciência, no plano divino, né, a evolução, ela significa um aceleramento da nossa vibração. Então, quando a gente fala em evolução, estamos falando da nossa vibração sendo ampliada e expandida. Então, todo o nossos pensamentos, emoções, os estados mental tem um grau de vibração. Então, o que isso significa? Que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ouve, né?
é muito importante, porque está diretamente influenciando o nosso grau, a nossa de vibração. Nós falamos na numerologia que o dia que nós nascemos é como pulsa o nosso coração, é a nossa vibração. Então, esse princípio da vibração nos chama assim para estar muito alerta, prestar atenção naquilo que eleva a nossa vibração ou naquilo que diminui a nossa vibração. E coisas que a gente, no nosso cotidiano, está ligado, como, por exemplo, música, né? Aquilo que às vezes a gente escuta. Platão falava que a gente quer conhecer um povo, conheça a música que é oferecida àquele povo. Porque aquele estado, aquela música é o que vai gerar uma vibração que vai influenciar na maneira com que aquelas pessoas vivem. Então, eu gosto de pensar muito nesses princípios herméticos, assim, como é que eles se realizam, como é que eles se apresentam na prática. Então, esse princípio da vibração, ele é, assim, como o professor André falou, está muito conectado com tudo também, com o mentalismo, com aquilo que a gente traz para a nossa mente, aquilo que a gente busca criar, gera uma vibração no plano prático, né? No plano, vamos dizer, material. Aquilo que está na nossa mente, que é no plano das ideias, quando se materializa, também traz essa vibração que a gente já iniciou no plano das ideias. E aí nós temos o princípio da polaridade, né, que determina que tudo tem dois polos, ou seja, que tudo sim vai pender para um lado ou para o outro, e que são complementares, né? Uma coisa muito importante que fala nessa lei é que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O semelhante e o dissemelhante são uma coisa só. Os postos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Por exemplo, o espírito é a matéria, né? Essa polaridade espírito e matéria são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então, a matéria também é espírito, mas numa condensação diferente. Então, uma parte da mesma polaridade, né? Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdade, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Eu acho muito interessante, sim, essa lei da polaridade, quando fala que os extremos se tocam, então isso significa que tudo o que a gente, na realidade, assim, vê, tem os dois lados, né? E que, na realidade, faz parte de uma mesma substância. E que, quanto mais a gente busca o equilíbrio, significa que tanto um extremo como o outro, quando busca o caminho do meio, busca o equilíbrio, pode ser reconciliado, porque é a mesma coisa que está num canto, vamos dizer assim, mais afastado. Então, a gente pode ver isso nas tradições que falam do bem e do mal, né? Que, na realidade, o mal, ele decorre da ausência do amor. Né? Tá na mesma, assim, é o resultado da falta de amor. Então, quanto mais se vai para um equilíbrio, se vai para o meio, mais se encontra, então, aquilo que essa lei da polaridade está trazendo para a gente, por exemplo, para buscar aquilo que equilibra. Então, essa lei da polaridade ela está presente o tempo todo na vida da gente, né? Dizendo que dessa necessidade mesmo de ter uma harmonia nas coisas, né? Naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, nas nossas relações. E a lei da polaridade também diz que se tudo é parte de uma mesma substância, né? Que quando as coisas são parte de uma única coisa, né? Que são de uma mesma natureza, isso significa que elas podem ser revertidas, né?
Então, quando, por exemplo, vamos pensar falamos de um sentimento, né, de ódio e amor, então significa que isso pode ser reconciliado e encontrar aquilo que nós estamos buscando, que é sempre uma elevação na consciência, que é o positivo. E, na sequência, nós temos a lei do ritmo, que também está muito ligado com a lei da polaridade e com o princípio da polaridade. Assim, como o professor André falou, esses princípios eles estão todos muito conectados, na verdade, estão ligados ao mundo, né? Então, eles estão falando de uma coisa só, mas dentro dessa alquimia hermética, separando no sentido de que a gente possa entender cada princípio para poder entender o todo, né? Então, a lei do ritmo, o princípio do ritmo fala que tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Então, essa lei do ritmo, ela traz essa máxima, né, de que tudo tem fluxo e refluxo. Isso significa que para cada movimento, em algum sentido, né, um fluxo, haverá um outro movimento equivalente. Então, de acordo com essa lei do ritmo, todo esse movimento ele obedece a uma lei de retorno, né? Segundo a qual uma força exercida em um sentido, e em um momento seguinte, essa mesma força, né, nessa exata dimensão, será exercida no sentido contrário. Então, isso assim, essa lei do ritmo, ela está muito ligada também com a próxima lei da causa e efeito, porque vai estar falando que, assim, que tudo, né, tudo tende ao equilíbrio, e é por isso que ocorre assim, uma compensação exatamente igual em sentido contrário. Então, se a gente pode observar essa lei do ritmo nos ciclos da natureza, né, nessas estações, nas fases da Lua, e a gente pode também observar essa lei, esse princípio do ritmo também, nessa ideia de morte e renascimento, né, no ciclo da vida, nessa busca de elevação espiritual, né? Então, assim, como uma maneira importante é assim, que tudo que tem que entra, sai, tudo que é escuro tem o claro, então tem esses opostos, né? Então, o batimento cardíaco, a vibração nossa do coração, esse movimento de expansão e de retração, a respiração humana, né? De inspiração e expiração, ela está dentro dessa lei do ritmo, né? Que tudo isso está chamando e buscando a gente para um equilíbrio. Então, porque essa próxima lei que vem ser falada pela professora Isabel vai falar que dessa causa e efeito. Então, estamos buscando todo o equilíbrio para evolução, para entender como é que nós podemos cada vez mais chegar a uma evolução no plano da consciência. Então, aí a sexta lei é a causa e o efeito. E cada lei, todas as leis, elas estão interligadas e elas também as 7 leis elas são interligadas tanto na astrologia quanto na numerologia, né? Então, o princípio do ritmo, que é essa, assim, a gente pode perceber ele dentro em nós, porque quando nós respiramos e quando nós inspiramos e respiramos, né? A gente tem o diafragma que faz esse movimento, né? A gente pode ligar também na lei a gente pode ver os oceanos, né? Fluxo e refluxo, né? Então, isso tá muito ligado. Então, e aí a lei da causa e do efeito, né? Então, toda causa tem seu efeito, todo efeito
É isso. Já, Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei, não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém nada escapa à lei, né? Então assim, como a gente pode ver aqui, ó, se mexer num pequenininho, vai ter um efeito lá no maior, né? A gente vai perceber dentro de um dominó. E aí a gente pode ver essa lei da causa ou do efeito também até mesmo dentro da coisa prática da nossa vida. Por exemplo, se eu quero plantar, se eu quero colher laranja, eu não posso plantar limão, porque o que eu vou ter é limão, eu não vou ter laranja, né? Então, é uma lei da causa e do efeito, né? Então, assim, trazendo pela vida prática. E aí, dentro dessa lei da causa e do efeito, se eu pego ela e faço ligo ela no sentido da lei da polaridade, né? Então, o extremo. Né? Então, porque quando a gente vai para a astrologia, a gente sabe que, a gente vai estudar isso mais lá na frente, cada signo é um eixo que tem um complementar, né? Então, dentro dessa... Se eu estou vibrando, aí entra a lei da vibração também. Dentro de um eixo que está mais por uma polaridade, que naquele momento está fora do meu ritmo, está dentro de uma polaridade mais negativa, extrema, né? Ela vai ter um efeito no todo. Né? Então, uma lei, todas elas estão interligadas. E tudo nasce pelo princípio da mente, porque tudo começa pela forma de um pensamento, que vai ser explicado agora nessa outra lei, também a sequência, que é a lei do gênero, né? O gênero está em tudo. Tudo tem um princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aí, todos os planos, a gente tem um plano mental, tem o plano físico, nós temos o plano emocional, nós temos vários planos, né? Então, dentro do plano físico, a gente pode ter aqui o homem e a mulher, mas não necessariamente esse gênero é masculino e feminino só dentro o masculino e feminino dentro do gênero físico, que aí um complementa o outro, porque o masculino, a semente, o feminino, o útero, né? Então, para poder ter a criação, né, dentro do corpo físico, né, tem a semente e tem o útero que gera. Aí nós levamos para o plano mental. Tem o pensamento, né? E aí o pensamento, aí a gente traz para o plano das ideias, a gente vai gerar aquela ideia, né? Então, tudo está muito interligado. E a gente vai perceber isso tanto dentro da numerologia, como dentro da astrologia. E em nós, na nossa prática do dia a dia. Então, os princípios herméticos, eles têm influência tanto na astrologia, ela é baseada por essa observação, né? Pelo nome Hermes, né? Hermes, ele significa, é o nome de Mercúrio, pela mitologia romana. Hermes é o planeta Mercúrio, né? Então, Hermes Trismegisto, Hermes tem essa conexão com Mercúrio também, né? Então, é como se fosse Hermes trazendo essas leis herméticas. O hermetismo, ele é como se fosse, a gente até usa, né? Uma coisa que é bem vedada, né? Uma coisa que e a gente precisa, se dentro desse processo, quando a gente quer conhecer, a gente mergulhar e poder entrar. Então, Hermes Trismegisto, ele trabalha o Hermes com o nosso mundo dentro dessa correspondência dos astros pelas observações e dessa influência, porque se nós fazemos parte desse todo, nós temos esse todo também em nós, né? Nós temos pequenas parcelas proporcional em nós, né? Como a gente já ouviu algumas vezes que nós somos pó de estrelas, né? Então, nós temos essa essência aqui também dentro de nós.
Então, esse princípio, assim, a gente trazendo assim, mais assim, um resumo para explicar um pouco de como que a gente entende esses princípios dentro da numerologia, trazida também por Pitágoras, que tem também, a gente tem esse percussor também, o Hermes Trismegisto, como também pela astrologia, que é considerada o pai da astrologia também, o Hermes. Acho que dá mais um clique nesse aí, Adria. Que é exatamente aqui, ó. O dia, né, representa o lado ativo, que a gente vai fazer, construir, e a noite, que é o lado que nós vamos repousar, e nós vamos poder ter novas ideias, né, trabalhar as nossas ideias, o nosso sonho, a nossa intuição, tudo para que a gente possa fazer no dia seguinte, né, as coisas que nós estamos gerando à noite para trazer durante o dia, para colocar no ativo. Então, essa ideia do gênero, do masculino e do feminino, e que os dois se complementam. A próxima, acho que agora para concluir, né, tem aí a tábua de esmeralda, né, que Hermes escreveu, né, com a ponta de um diamante. Tem até a música do Jorge Benjó, né, que ele fez essa música dentro do que está na tábua de esmeralda, né, que é um poema, né, a respeito do hermetismo, né, é verdadeiro, completo, claro e certo, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, a influência dos astros, os aspectos que envolvem números, que envolve ângulos de separação um do outro, né? Conforme a gente pode fazer esse estudo dentro deles, atuando também em nós. Então, tudo que está em cima, no macro, também está embaixo, dentro do nosso micro, né? Como... E o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Então, é uma coisa que vem, né? Essa troca. E para realizar os milagres de uma coisa só. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram de um. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adaptação. Próximo. O Sol é seu pai. Dentro da numerologia, a gente considera esse dentro de que o Sol está ligado dentro da numerologia, o Sol tá ligado ao número que abre a porta, né? A Lua é sua mãe. Então, dentro da numerologia, a gente usa esse símbolo da correspondência. O Sol tem muitas representatividades dentro da astrologia, e uma delas é que representa o princípio masculino da vida e representa o pai, por sua vez, e a Lua representa o princípio feminino da vida e, por sua vez, representa a mãe. Então, o Sol e a Lua, dentro da astrologia e da numerologia, têm um significado em tantos outros também trazendo essa para que a gente possa fazer a leitura dessa simbologia e perceber como é que ela atua dentro de nós também, como é que é o nosso céu interior, como é a nossa Lua interior. Então, tem muitas coisas que a gente pode trazer dessa simbologia, e uma delas é essa. O vento o embalou em seu ventre, a terra é a sua alma. O telesmar do mundo está aqui. Seu poder não tem limites. Na terra, separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria. Sob a terra para o céu, e desce novamente a terra e recolhe as forças das coisas superiores e inferiores. E a gente pode ver isso até num simples fato da chuva. A chuva vem para a terra, lava, a água sobe, a chuva desce. Por esse simples, a gente já consegue perceber esse lado do descer e subir, né? Desse modo, obterás a glória do mundo e as trevas afastarão. É a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Acho que esse é o poema, né? E que tem muita
muita coisa para a gente estudar, desde a parte material, física, até a parte mental, emocional e espiritual, que está tudo interligado. Grato, professora. Estão me ouvindo? Bem? Legal. Então, uma coisa interessante que a própria Lúcia Helena fala, né? Que talvez, né, o Hermes em si, talvez nem ele não tenha escrito, né, a tábua, né? Ela fala que esses grandes filósofos, né, o Sócrates, Hermes, eles trazem as suas doutrinas de forma oral, e seus discípulos é que escrevem, né? Como Platão escreveu, né, a República de Platão, com diálogo com o Sócrates, né? E ela fala que essa tábua de esmeralda, né, o esmeralda tem um sentido simbólico, porque é a união do azul com o amarelo, né, da verde. Aí o azul representa o céu, né, e o amarelo a terra, e essa ponte, né, essa união, né, do céu com a terra é o verde. É muito interessante a forma que a professora Lúcia, né, quem quiser ver lá, ela traz, se não me engano, 15 aulas, cada uma explicando um capítulo do livro, muito legal, né, trazendo essa referência da tábua de esmeralda. E, Então, aqui a gente... Pode continuar, professora. André, só lembrando que para as pessoas que estão inscritas na jornada, a gente vai enviar todos os links das aulas da professora Lúcia Helena lá no nosso grupo. Tá? Isso, né? Tem a própria música, né, do Jorge Benjol, que só de ouvir ela também é muito boa, né? Então, com esse poema da Tábua de Esmeralda, a gente conclui, né, o primeiro tópico da aula de hoje, né, que é justamente os princípios herméticos. Eles vão dar base para todo o nosso curso, né? A gente vai usar, sempre que a gente for trabalhar com os números, com os planetas, com o mapa astral, com o mapa numerológico, né, com o caminho de vida, a gente vai estar usando esses 7 princípios. No segundo tópico da aula de hoje, é importante a gente entender um pouco o conceito de astrologia e um pouco da sua origem e a relação com os mitos. Então, na sequência da apresentação, né, a definição, né, de astrologia, a Lúcia é uma professora de uma escola de filosofia, né, que é... Me esqueci o nome daquela escola. Nova Acrópole. Nova Acrópole. A senhora pode passar o slide, por favor, professora? Mais uma vez, por favor. Aí, então, a definição de astrologia, existem diversos conceitos, né? A gente pode estudar pela palavra em si, né? Que é a palavra astrologos, né? O estudo dos astros, que é justamente estudar o movimento dos planetas, né? Planeta é uma estrela que ela se move, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê ela se mexendo, que dá origem aos planetas, né? Pelos gregos, são palavras gregas. Mas quando a gente entende, né, que existem esses princípios herméticos, né, a melhor forma de definir a astrologia é pelo segundo princípio, que é a correspondência, né, dos fenômenos celestes, né, o movimento que acontece no céu com os astros, né, essa correspondência com os fenômenos terrestres, a forma que ele se apresenta aqui na Terra, né, colocando o ser humano como o centro. Tanto que a gente vai ouvir um pouco da história, né, na sequência, que teve um momento em que a astrologia e a astronomia eram a mesma coisa, né? Na verdade, elas ainda são, mas se houve essa diferenciação, porque uma das formas que a gente usa para estudar o mapa astral é colocando o indivíduo no centro. A gente sempre vai observar o mapa astral pelo ponto de vista do indivíduo que está sendo estudado, pela data do nascimento dele, da pessoa que nasceu, daquele espírito que está encarnando, pelo seu local de nascimento, a cidade, o horário, né? Então, é personalizado, é algo pessoal. Então, como esse ponto de vista do mapa astrológico é para o indivíduo, né, a gente coloca a Terra como centro. Então, teve um momento da história, né, no Renascimento, que teve essa divisão, por não conseguir explicar de forma heliocêntrica, digamos assim, o mapa astral, né, teve essa diferenciação. Mas é a mesma coisa, né? A gente usa os princípios astronômicos o tempo todo no mapa astrológico, né, os cálculos. Então, a definição de astrologia, né, o estudo dos astros, é a correspondência do movimento que acontece no céu, né, movimento celeste, os fenômenos celestes, com os fenômenos terrestres, né? Essa correspondência, essa forma de ver
o que acontece no céu com o que acontece aqui na Terra, né? Um exemplo disso são as estações do ano. Toda vez que o Sol ele anda, né, uma determinada quantidade de graus no céu, a intensidade da luz do Sol aqui na Terra, né, dependendo da cidade que a pessoa está, né, vai ser vista de uma outra forma, né? Acontece uma correspondência. Por exemplo, no dia 20 de março agora, o Sol ele ingressou no grau 0 de Áries, o que faz com que a gente aqui da Terra veja ele passando pela nossa linha do Equador. Eu nasci na cidade de Macapá, né, que é uma cidade, uma capital do Brasil, a única capital do Brasil onde passa a linha do Equador, né, divide a cidade no meio, né? Tem um polo norte, polo sul, tem um fenômeno lá, um monumento, em que, quando acontece o equinócio, o Sol passa bem naquele monumento, né? Bem como se fosse as Stonehenge que tem lá na Inglaterra, lá no interior da Amapá tem umas pedras muito parecidas com o Stonehenge, que ele passa bem certinho no lugar, nesse movimento, né? E agora, no hemisfério norte, onde a professora Adriana e a professora Isabel estão, né, nos Estados Unidos, está começando a primavera, e aqui no Brasil está começando na Austrália, né, tem gente da Austrália também, né, está começando o outono, né? Então, é um movimento de correspondência, né? Acontece um movimento no céu, vai acontecer um fenômeno aqui na Terra também, né? Então, essa é a definição. Aí, a origem, né, enquanto ciência, né, a sequência da apresentação, né, a história de como essa ciência ela se organizou até hoje. Pode passar, professora, por favor. Até aí, tá bom. Aí, até aparecer contemporâneo, na sequência ali, acho que mais dois cliques. Aí, pronto. Então, a origem, né, existe diversos estudos, existem livros e livros a respeito da história da astrologia, é um estudo longo, né? Existem cursos só da história da astrologia. Então, a gente vai mandar uma apostila que conta de forma mais detalhada. Hoje eu quero apresentar de forma mais sucinta, né, um pouco desse movimento. Professora Isabel, se quiser também contribuir, né, professora Adriana. Então, a origem dessa ciência, né, a gente pode dizer assim que foi quando o ser humano ele começou a perceber o movimento, né, na natureza. Olhar para o Sol, olhar para a Lua, ver o movimento das estações do ano. E não tem uma data exata, né, para o ser humano perceber que existe esse movimento no céu. Mas, de forma mais prática, existem alguns registros, cerca de 6.000 anos atrás já, né, sempre voltado, com uma observação do céu, voltado para a agricultura. Então, a agricultura, essa revolução agrícola que aconteceu na Terra, né, lá do período paleolítico, neolítico, quando o ser humano, as sociedades humanas começaram a se sedentarizar, a fazer a plantio de trigo, né? Segundo a Bíblia, a primeira planta que foi cultivada depois do dilúvio foi a uva, né? É o que está escrito na Bíblia, lá, uma videira, que quando Noé saiu lá da arca, ele plantou uma videira para fazer um vinho, né? Algo do tipo assim. Isso é como está na Bíblia, né? Então, a partir do momento que a humanidade começou a plantar e a observar essas estações do ano, a gente pode entender que foi quando começou esse estudo da astrologia, né? Das estações do ano. Aí, na Mesopotâmia, né, foi quando surgiu as imagens, né, esses arquétipos dos signos, da simbologia, né, ainda não tinha o estudo personalizado. Foi como esses primeiros, as imagens das constelações foram definidas na Mesopotâmia, né? Essa imagem de que o carneiro é Áries, né, de que Touro é o segundo signo, de que a primavera ela vai até Gêmeos, né, pelas constelações. Então, essa é a parte mais simbólica, né? As imagens que a gente usa hoje em dia, tem alguns estudos que mostram que foi na Mesopotâmia que tem os primeiros registros, né? Essa região ali do Tigre, Eufrates, né, que pega um pouco do Egito, o sul da Europa, o leste, o Oriente Médio ali, aquela região ali é onde surgiu as primeiras imagens, né, históricas. Aí, mais recente, em torno de 500 anos já antes de Cristo, a Pérsia fez dominou ali a região da Babilônia, né? Na Babilônia também já tem alguns registros mitológicos, inclusive, né, de mitos a respeito dos astros, né? Um pouco diferente do que a gente vê a mitologia greco-romana, que é o que se perdura até hoje, mas que tem o mesmo significado. Então, lá na Pérsia, né, esse império persa que dominou, se não me engano, eu me esqueci agora o nome do rei, Tilo, se eu não me engano, que conquistou, né, a Babilônia.
E ele foi lá na Pérsia que se originou o calendário, né? Os primeiros calendários, né, de contar o tempo foi na Pérsia, e a astrologia, nessa época, ela era usada justamente como um sistema calêndrico, que é a palavra que eles usam, uma forma de medir o tempo, através dos símbolos do zodíaco, né? Então, a partir do momento que eles viam no pôr do sol uma constelação, eles sabiam que estava num período de época do ano, né? Para colheita, para plantio. Então, foi na Pérsia que surgiu esse período. E, concomitantemente na Pérsia, no Egito, né, nesse mesmo período, antes de Jesus, né, já se tinha um outro sistema também, né? Na sequência da apresentação, eu vou mostrar alguns tipos de mapa astral, né, que eram calculados, né, desenhos diferentes até chegar na contemporaneidade. No Egito, eles tinham um sistema já colocando o homem como centro, já bem mais avançado da sua época, usando os deuses, né, do Egito, Ra, como o Sol, né, que a gente considera como Apolo, por exemplo. E foi no Egito que surgiu o Hermes Trismegisto. Então, de uma forma mais genérica, eu considero o Egito, né, como justamente a origem, porque foi lá que se tem os registros de Hermes. E lá no Egito foi que surgiu Hermes, né, onde reinou Hermes. Quando essa mitologia, né, essas histórias de Hermes foram para a Grécia, né, que é na sequência da história, ele recebeu o nome de Hermes, né? Então, do Egito, quando esse conhecimento que Platão escreveu, né, a partir de alguns registros de Sidon, né, tem um livro, né, que é o livro chamado As Viagens dos Vassalos do Rei Salomão, né? Conta que uma pessoa, né, um amigo de Platão chamado Sidon, ele trouxe alguns registros do Egito, né, mostrando ali hieróglifos e mostrando ali aves da Amazônia, né, mostrando já um avanço tecnológico muito avançado. E lá o Hermes ele recebeu o nome lá no Egito ele era Tote, né? Esse nosso Hermes Trismegisto era chamado de Tote, e na Grécia ele foi chamado de Hermes. E quando essa mitologia de Hermes foi para Roma, ele recebeu o nome de Mercúrio, né? Foi quando esses nomes que a gente estuda hoje na astrologia, esses nomes de Plutão, Mercúrio, Vênus, vem toda dessa tradição romana, né? Que vem da Grécia, que vem de outros lugares. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Não sei se está falhando na internet. Só para... Estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, depois da Grécia e da Roma, né, lá na Grécia, foi quando surgiu os primeiros mapas com o ascendente. Foi na Grécia, né? No período ali de Aristóteles, né? Quando ele calculava já o mapa de Alexandre o Grande com o ascendente. Esse ascendente ele surgiu com um termo chamado horóscopo, que é um termo que hoje em dia é muito banalizado, né? Então, essa palavra horóscopo quer dizer o escopo da hora. Então, é justamente o cálculo do ascendente, a constelação ou o signo, né? Que estava surgindo lá na linha do horizonte quando uma pessoa nasce. Então, é um termo cunhado na Grécia. E quando Aristóteles, né, ele começou a passar esse conhecimento para Alexandre o Grande, ele conquistou Roma, né, conquistou um espaço muito grande, ele formou uma boa parte do Império Romano, conquistou Alexandria. E depois da Alexandria, né, veio o período da era cristã. E na era cristã, toda a história do cristianismo está ligada com a astrologia, né? Desde da descoberta da vinda do Messias, os 3 reis magos usavam da astrologia para, digamos, ver o céu, né? Para descobrir aonde que o Salvador ia nascer. Então, a vinda de Jesus toda está ligada com a astrologia, né? Existe até um estudo de que no dia do nascimento de Jesus aconteceu a conjunção, né, de Júpiter com Saturno, né, naquele ano aconteceu algumas vezes, né? A conjunção ela demora um tempo para acontecer. A mais recente foi no ano de 2020, quando aconteceu a derradeira vez. Depois da era cristã, teve um papa e começou a banalizar esse conhecimento por não estar na Bíblia, digamos assim, né? E ela começou a entrar numa arqueologia, ela ficou esquecida e só sobreviveu de forma, digamos assim, subalterna, né, no submundo, através da alquimia, né? As pessoas usavam desse conhecimento esotérico, né, hermético, que estava astrologia, numerologia, tudo unido ali naquela época, né? E sobrevivendo de forma escondida através da maçonaria,
Rosacruz. Surgiram alguns astrólogos para tentar introduzir esse conhecimento no cristianismo. São Tomás de Aquino foi um deles. Ele que cunhou o termo que falou que o nosso corpo ele vem da terra, mas o nosso espírito vem do céu, né? Como a professora falou, né? Que a nossa matéria vem das estrelas, né? Foi ele que trouxe esse princípio no cristianismo. Tem um astrólogo chamado William Lilly, ele escreveu um livro chamado Astrologia Cristã, para trazer esse conhecimento da astrologia para o cristianismo aceitar, mas ficou vivendo de forma escondida, digamos assim. Aí veio a Renascença e voltou a crescer, né? Ela sobreviveu, não conseguiu sobreviver na Europa e sobreviveu de novo na Pérsia ali, né? Na Arábia, principalmente, né? Tem alguns pontos hoje na astrologia, no mapa astral, chamado de partes arábicas, né? Como a roda da fortuna, a parte do nascimento dos filhos, quando a pessoa pode ter riqueza, tem alguns pontos que são artificiais que quem calculou foi os árabes. E ela sobreviveu de forma mais forte na Arábia, no Egito, na China, do que na Europa. Então, aí quando veio a Renascença, né, houve uma abertura para o comércio na Europa, e foi quando voltou a crescer, né, na Renascença. E no período da era científica, houve o declínio de novo. Já perto de 1600 ali, né, foi quando começou a ter um declínio. E ela voltou a crescer, né? Então ela teve duas quedas, digamos assim, né? No início da era cristã e depois na era científica, né? na Revolução Científica. E ela está tendo a sua reascensão, né? Na era da contemporaneidade, principalmente depois da descoberta de Urano, em 1700 e mais eu esqueci agora exatamente o ano. A senhora lembra, professora, a descoberta de Urano? Em 1781, se eu não me engano. Foi quando o Urano foi descoberto. E foi quando, a partir da descoberta dos planetas modernos, foi quando voltou a crescer, né, esse estudo da astrologia mais contemporânea, e veio alguns astrólogos modernos, né, principalmente através de Jung. Ele era um psicólogo, né, digamos assim, discípulo de Freud, que usava nos seus atendimentos a astrologia. E desde ele veio alguns outros astrólogos, até chegar na era contemporânea, Liz Green, né, que é uma astróloga que tem até um tarô mitológico que eu uso, muito interessante, né, até chegar nos dias modernos, digamos assim. Né? Então, na sequência da imagem, a senhora pode passar, professora? A gente está vivendo essa contemporaneidade, né? Então, eu estou trazendo aqui algumas imagens de mapas, né? Esse primeiro da esquerda é um mapa astrológico no Egito, né? Um mapa lá egípcio, já colocando o homem no centro, que é uma raridade para nossa pelo pensamento europeu. Demorou para se colocar o homem no centro, né? O Egito já calculava isso. Aí esse mapa do meio, do centro, né? É um mapa grego, né? Que já colocava o ascendente, né? Já colocava dividir as casas. Então, é só através do cálculo do ascendente que é possível entender o conceito de casas astrológicas. E foi na Grécia que surgiu esse conceito. Aí o mapa da direita já é um mapa astrológico, né, ali do período da Idade Média, né, um quadradão assim, meio robusto ainda, não era circular. Na sequência da imagem, da apresentação, pode passar? Já tem um mapa ali da Renascença, né, na esquerda, ainda cheio de rabiscos, né, imagens antigas. Não consegui encontrar imagens muito modernas desses mapas, porque eles são antigos, né? E na imagem da direita já entra na parte da contemporaneidade, né, os mapas mais modernos, já assim no século XVIII para frente. Esse mapa, por exemplo, é de 1968, né? Então é um mapa já bem recente, ainda quadrado, né? Ainda não é um mapa circular. Então a gente vê que esse conceito de mapa circular, que é imagem, né, que já representa uma mandala, né, a esfera terrestre, né, o globo, já começa já do século XX para frente. Né, coloca essas imagens circulares, né, representando o globo terrestre, né, circulando pelo zodíaco. Já tem imagens mais modernas, né? Então existem os programas hoje em dia, né, na próxima imagem. Pode passar, por favor. Que está trazendo modernos, né? Então, eu botei 3 programas, né, que eu utilizo para calcular o mapa. Só voltar por favor, professor.
Esse. Então, esse mapa da esquerda, ele é de um programa chamado Vega Plus, que eu utilizo ele, é um programa pago profissional, né? O mapa do meio, né, e do centro, ele é o mapa de um outro programa chamado Janus, também pago, né? É bem profissional também, em todo inglês ele. E o mapa da direita é um desenho, né, do programa gratuito que todos nós podemos ter uma conta chamado astro.com. Muito profissional também, ele apesar de ser gratuito, mas ele tem boas ferramentas para quem já começar a calcular, utilizar dele, né? Então esses são os mapas da contemporaneidade, né? São os mapas mais modernos que tem. A mandala, né, em si do mapa astrológico. Então, dando continuidade, né, antes de seguir na parte dos mitos, quero saber se a professora Isabel, a professora Adriana querem fazer algum complemento, falar alguma coisa. Não, acho que é melhor você continuar, né? Já temos 1 hora já de aula. Perfeito. Então, nessa parte dos mitos, o que é interessante a gente saber dos mitos na aula de hoje é que uma pequena história, porque durante as nossas aulas seguintes, a gente vai ver que existe cada número, né? Tem uma ligação com um astro, e cada astro tem ligação com um mito, né? Então, a gente vai apresentar de forma mais detalhada durante o curso. Mas a astrologia, ela utiliza de uma ferramenta, né, que é a mitologia, que ela auxilia a gente a entender e visualizar de forma mais intuitiva o significado dos astros e o significado dos signos. Então, a forma que eu entendo é que existem 2 tipos de mitos, né? Os mitos dos planetas, né? Então, estou trazendo aqui o sistema solar para a gente ver que existe uma espécie de organização, de família, que o sistema solar ele se organiza de uma forma, tem uma ordem, né? De uma forma estruturada. Essa palavra cosmos, né, quer dizer ordem, né? Então, e a mitologia mais tradicional que tem é que o planeta Urano, ele é considerado na mitologia o deus céu, né, o pai do céu. Ele é como se fosse o próprio céu. E ele casou com Gaia, que é a Terra. E a partir desse casamento de Urano, o planeta Urano, né, o deus Uranus, que é o deus céu, com a Terra, né, se originou toda a vida, né, os titãs. E teve um momento que um desses filhos, né, que é o deus Cronos, que é o deus Saturno, ele percebeu que o seu pai, né, Urano, ele era um tirano. Então, aí o mito de Saturno é que ele castrou o próprio pai, né? Ele castrou o próprio pai porque ele era um pai muito tirano. Ele era nessa imagem não tem o Plutão, né? Mas tem na mitologia Plutão também. Então, o Saturno, que é o deus Cronos, todos esses nomes aqui são nomes já romanos, que vêm dos deuses gregos, né? Então, o Saturno, depois que ele castrou o próprio pai, ele se tornou o rei. E ele adquiriu esse mesmo âmago, digamos assim, essa mesma intenção de ser um deus tirano. Ele começava a comer os seus filhos. Ele engolia os seus filhos. E ele teve 3 filhos, né? Muitos, né, que sobreviveram, que foi Zeus, que é representado por Júpiter, o seu filho, né? Teve um outro filho, né, Netuno, os deuses dos mares, e Plutão, como a nossa colega falou, que é o deus do submundo. Então, esses 3 irmãos, né, eles se uniram para prender o pai, né, que é Saturno, e eles colocaram ele numa prisão, que é o Tártaro. E o Júpiter, né, que é o Zeus, ele começou a reinar, né? Então, ele se tornou o rei dos planetas. E ele teve um filho, Apolo, que é o seu máximo elixir, digamos assim, né? Que é o Sol, né? Aí tem a mitologia de Mercúrio, que ele é um planeta, que é o primeiro planeta, que é a mitologia de Hermes, né? O mensageiro dos deuses. Então, Mercúrio, a mitologia de Mercúrio é que ele é um deus que ele transmite a mensagem de Zeus para os outros planetas. Então, ele é o primeiro planeta do sistema solar, o primeiro que recebe a mensagem, e pelo seu movimento rápido ele transmite. Tem a mitologia de Afrodite, a deusa da beleza, que é Vênus. E um dos filhos de Zeus também é Marte, que é um deus da guerra, né? Chamado na Grécia de Ares, né? Que é um dos regentes do signo de Ares, né? Então, os planetas eles têm uma história, né? Uma história de uma família, né? O Olimpo, né? Que são os deuses. Agora, os signos, né? na imagem seguinte, você pode passar, professor, por favor? Eles têm uma outra história.
os mitos, né, cada signo, eles estão associados a uma constelação, né? E cada constelação tem uma historinha, né, para ser contada. Então, eu não vou trazer aqui todas de forma profunda, que não tem tempo, né? Mas para vocês entenderem, né? Cada signo vai ter uma historinha, né? Então, o signo de Áries, ele também está associado com o signo do deus Áries, que é filho de Zeus, né? Que é filho de Cronos, que é filho de Urano. Então, tem uma família aí, né? Mas tem outras mitologias que estão associadas, né? Principalmente as gregas, né? Que estão associadas aos signos, né? E existe mais de uma mitologia associada ao mesmo signo. Então, em Áries também tem a mitologia de Jasão, né? De Jasão e o Velocino de Ouro, que ele é uma história de um grupo de guerreiros que vai matar um dragão para conquistar um bode de ouro, né? Então tem a história do bode, né? Tem a mitologia de Touro, que é a história do Minotauro, né? Que é uma história uma mitologia, né? Que conta a história de Teseu, que entra no labirinto para lutar com o Minotauro, né? A história de Gêmeos, né? Que é um dos seus mitos, né? É que Zeus, ele engravidou né? Engravidou, na verdade, uma mortal, e ele teve 2 filhos, né? 2 ovos, ela pariu 2 ovos, né? Que ele se fantasiou de cisne, e nasceu Gêmeos ali. Então, cada signo vai ter uma história bem diferente, né? A gente vai, durante o curso, nós vamos fornecer uma apostila, né, com os mitos. Então, hoje aqui, para vocês entenderem, que existe, né, esses mitos, existem essas histórias da família real dos planetas, e as histórias que contemplam, né, os signos, tanto mitologia egípcia, mitologia babilônica, grega, romana, as indígenas também têm uma história, né? Então, a gente vai usar durante o curso essas mitologias de forma mais profunda para a gente poder entender a energia dos planetas e dos números. Então, aí na sequência, né, agora nessa parte a gente finaliza, né, essa parte da astrologia e vai iniciar a parte da numerologia. Tá muda, Adriana. Grata, professor André. Muito bom conhecer um pouco mais a respeito da história e da mitologia dos astros e também dos signos. Então, agora nós vamos falar um pouco o que é a numerologia, né, e qual a sua origem, que é Pitágoras, né? Então, o que é a numerologia, né? A numerologia ela é uma ciência, né, e arte. É uma ciência muito antiga, que foi revelada por Pitágoras, um filósofo grego nascido no século 6 a.C., que então é considerado o pai da numerologia ocidental, né? Então ele ensina que os estudos dos números é uma ciência uma ciência da alma e também uma ciência, uma arte divinatória. Por isso que a gente fala que a numerologia é uma ciência e arte. Esse estudo, então, divinatório, que é diferente, não é de adivinhar, né? Não é de adivinhatório, mas vem pela uma conexão mais superior. Então, é quando Deus, né, ou quando uma força cósmica se revela para que o outro possa te ouvir. E quando se consegue ampliar os canais da intuição para ouvir o coração do outro. Então, a numerologia é uma ciência e arte muito sensível, que está de uma vibração muito, numa esfera muito sutil, né? Porque tem que estar um conectado com o outro. Não é só olhar uma interpretação, olhar números das pessoas e começar a dizer, a revelar coisas para as pessoas sem que a intuição e o coração esteja presente no momento, né? Então, o Pitágoras, ele fala que os números, eles são chaves que abrem portas para o autoconhecimento e que esses números nos auxiliam a desvendar os mistérios da vida do agora e do outrora. Então, os números, eles revelam traços do nosso comportamento, da nossa personalidade,
do nosso ser, aquilo que a gente traz assim, no nosso âmago, né? Que a gente traz na nossa alma de outrora, e como isso se reverbera, como isso se revela nesse momento que nós estamos aqui, encarnados, vivenciando a nossa vida. Então, os números, eles emanam essas energias cósmicas, né? E são símbolos sagrados que influenciam nosso todo, pensamento, sentimento e as nossas ações. Então, os números, eles são números significativos há muito tempo, desde que o mundo é mundo, né? E quase todas as civilizações. A versão moderna que a gente tem hoje da numerologia, então, é o fruto, é o resultado do encontro assim, de muitos conceitos de civilizações e culturas antigas. Então, civilizações como a babilônica, ligada à filosofia astrológica da Alexandria helenística, dos antigos, do cristianismo místico, dos Vedas indianos, né? Então, assim, só para citar alguns. Então, é uma ciência que vem também de muitos anos. E também do Alto Egito, né? Fala-se que Hermes seria também o mesmo Pitágoras, que a gente considera que é o pai da numerologia, né? Então, são três, assim, as principais vertentes da numerologia, que é a pitagórica, que é a nossa linhagem, que vem pelo professor Márcio Múcio, né, que é um teólogo cabalista que estuda há muitos anos essa ciência da numerologia, e ele traz por essa vertente da numerologia pitagórica, mas tem também a numerologia indiana e a numerologia cabalística, né? Então, a numerologia então, é todo esse arcabouço de conhecimento místico que nos é revelado através dos números. Então, eu quero falar brevemente a respeito da numerologia, uma abordagem assim, histórica, um aspecto histórico da numerologia, muito breve, porque a intenção dessa aula hoje, na realidade, é só trazer alguns conceitos, né? Durante um curso que nós estamos iniciando já no dia 13 de abril, que é a jornada astronumerológica, aí nós vamos aprofundar mais, e nós vamos poder abrir espaço para perguntas, para ter trocas, compartilhamentos, mas hoje o objetivo mesmo é bem, assim, só trazer alguma coisa bem básica para apresentar para todos vocês. Então, quem foi Pitágoras, né? Que é muito importante a gente sempre conhecer a origem das coisas. Nós falamos que nós seguimos a numerologia pitagórica e Pitágoras é o pai da numerologia, então é importante conhecer quem ele foi. Então, ele é considerado um semideus, né? Nasceu, como eu falei, no século VI a.C. Ele foi anunciado por uma pitonisa do oráculo de Delfos, né? E então nesse estudo da ciência oculta ele é considerado um semi divino, né? Que ele traz um conhecimento profundo da natureza humana e também da natureza divina. Então a gente pode ver assim, esse princípio que Pitágoras traz com relação com os números está ligado a essa lei da correspondência, da natureza divina e da natureza humana, né? Então, ele tinha um profundo conhecimento dessa natureza. E conta-se que, desde menino, ele tinha o dom da vidência, que quando ele tinha 4 anos de idade, ele observando uma tempestade, ele teve uma visão dos 3 mundos, né? Que é o mundo natural, o mundo espiritual e o mundo divino. Então, Pitágoras, ele criou uma escola, né? Essa escola, ele ensinava princípios éticos e de virtudes morais, e era algo assim muito avançado, porque era uma escola em que ele ensinava também mulheres e crianças, né? E para aquela época, né, a gente sabe que sempre mulheres e crianças não eram necessariamente considerados, mas na escola pitagórica ele incluía as mulheres e as crianças, né?
Então, a ele é atribuído a criação da palavra matemática e também da palavra filosofia. Conta-se que não sabiam bem o que ele fazia. Um dia, diante de um rei, o rei pergunta para ele: o que você faz? Ele fala: eu sou filósofo. E explica que filosofia é aquele, e filósofo é aquele que ama a sabedoria, né? E, então, através assim, da ligação dele com os números, ele também cria as notas musicais e também alguns instrumentos musicais. E ele ensinava que a energia da música eleva o espírito, né, e promove um processo de cura do corpo e da alma. Então, utilizando o princípio da vibração, daquilo tudo né, que ele ensinava. E Pitágoras, nós sabemos muito a respeito dele através de um dos seus discípulos. Ele, como foi falado, né, ele não escreveu nada, né? Quem escreveu a respeito dele foi Filolau, um dos seus discípulos, e também Sócrates e Platão cita Pitágoras em suas obras. E Pitágoras ele também ensina a respeito da geometria sagrada, que ele fala que os números participaram da criação do universo e que essa geometria é a marca de Deus na matéria, né? Então, nesse sentido, enfim, os números eles revelam a natureza a natureza humana e também a natureza espiritual. Então, dá licença, eu vou admitir uma pessoa aqui. Então, a numerologia moderna, né? Essa numerologia que nós praticamos hoje, da maneira como ela está formatada hoje, ela foi sendo, ao longo do tempo, aprimorada. Então, assim, a inspiração é Pitágoras, né? Mas que assim, é a base da numerologia. Mas as pessoas, ao longo dos estudiosos, né, as escolas místicas, esotéricas, ocultas, foram estudando e as pessoas encontrando uma maneira de trazer todos esses ensinos de uma maneira prática, para que pudesse ser utilizado com as pessoas. Então, já no século XX, são duas senhoras que são consideradas mães da numerologia moderna, uma chamada Belliet e uma outra que é chamada Julia, né? A gente chama ela de Dr. Jordan. Essa Dr. Jordan, ela começou a aprender a estudar a numerologia com 14 anos de idade. Ela estudou com a senhora Belliet, que foi a precursora de toda essa numerologia moderna. Em 1909, essa senhora ela dava palestra falando a respeito da numerologia, ensinando a ciência dos números. Ela escreveu um livro chamado Filosofia dos Números, né? E aí a Dr. Jordan, ela começou a estudar, como eu falei, com 14 anos de idade, e aí, alguns anos depois, ela criou um instituto na Califórnia, um instituto de pesquisa numerológica. E esse instituto ele durou por 25 anos. Por quê? O que ela e algumas outras pessoas que se juntaram a ela naquela época queriam? Eles queriam encontrar as bases científicas da numerologia e queria encontrar como é que a numerologia realmente não era uma semiciência, uma pseudociência, como alguns queriam dizer, da numerologia. E elas trouxeram assim uma contribuição muito importante para a numerologia atual. Então, ela tem um livro que é um livro, assim, um clássico, que se chama O Romance em Seu Nome, que traz muito dos aspectos da numerologia que nós estudamos hoje, né? Então, e atualmente, né, seguindo os passos dessas senhoras, nós temos outros estudiosos que agregam, né, o conhecimento a toda essa teoria que vem sendo construída ao longo do tempo, né? E uma coisa muito importante é a gente sempre conhecer assim a origem, a linhagem, de onde é que os numerólogos estão aprendendo. E como o professor André falou, nós
aprendemos com o professor Márcio Múcio, né? Que vem de uma também um estudioso de muito tempo, né? Um renomado numerólogo, muitas pessoas conhecem ele no Brasil e também no exterior. E tem um trabalho muito sério e de muito respeito com relação aos números, né? E os números, para encerrar, quando eu estava falando, eu estava pensando no que a gente falou dos princípios herméticos, né? Então, os números eles têm vibrações, tem a vibração que está ligado aos elementos da natureza, ao fogo, à água, ao ar. Os números eles têm ritmo, ou são ativos ou passivo, e os números eles têm uma polaridade, são ímpares ou pares. Então, está tudo em tudo, e pelos seus milagres se realizam e buscam a mesma coisa, né? Então, os números e astrologia. E eu estava estou assim, pensando tão interessante que número também significa ordem, assim como cosmo tem também essa sepsia de ordem, números também significa ordem. É isso. E também os números, eles representam também... Aqui, Pitágoras, né? Só volta um pouquinho, Adriana. Essa imagem, né, muito bonita aqui que foi feita, e aí é só para mostrar quem é Pitágoras aqui dentro dessa... Que, lógico que aqui não é uma pintura onde reuniu todos, né? E que vieram em diferentes tempos, né? Mas é só para mostrar aqui qual foi a nossa intenção de mostrar aqui, aí dá o Enter. Isso. Isso, aí junto com as mulheres e as crianças, né? Então, muito interessante. E só dando continuidade, Adriana, também o princípio da correspondência, né? Porque os números correspondem aos astros, né? Cada número tem uma regência de um astro, né? Exatamente. Ainda tem. Exatamente. E é interessante. E o interessante também é que falando de Pitágoras, né? Quando ele criou a escola pitagórica, então, relata-se também que os pitagóricos, né, que são os discípulos de Pitágoras, eles eram muito respeitados, porque o Pitágoras ensinava virtudes, né, a como que a gente pode desenvolver nossas virtudes dentro de uma ética, né, dentro de uma verdade. Então, quando um pitagórico passava na cidade que alguém via, era um sinal de sorte, um sinal de bênção, porque se tinha visto um ser estudioso que tinha uma ética, que tinha uma moral, né? Então, tem essa conexão também da profundidade que tem a gente estudar a numerologia e que trabalha com todo esse nosso desenvolvimento também como ser, né? E aí, dentro da numerologia, nós temos o caminho de vida, né? Que é um cálculo que nós fazemos, que eu vou mostrar mais à frente, mas o que é esse caminho de vida, né? Essa denominação do caminho de vida é assim, tem a numerologia pitagórica, tem a numerologia cabalística, tem diversas linhas, né? Cada um dentro dos seus estudos. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, todas elas têm o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento, mas essa que nós estamos seguindo, que nós estamos transmitindo aqui, como foi falado tanto pelo professor André como pela professora Adriana, ela vem de Pitágoras e também pelas adaptações do professor Márcio Múcio. E essa terminologia aqui de caminho de vida também é que nós aprendemos com algumas denominações com ele, né? Então, que dentro de uma outra linha tem um outro nome, mas para nós aqui é o caminho de vida que eu vou explicar. Então, o caminho de vida é a estrada da nossa trajetória de vida, né? Então, nessa ciência esotérica, a gente tem um traço horizontal, um traço vertical, tudo tem um significado.
né? Então, dentro do caminho de vida, ele é o nosso traço, a nossa linha, né? A estrada da nossa trajetória de vida, é o caminho que viemos percorrer nesse momento que estamos aqui, né? Do nascimento até o momento que a gente fica nesse plano, né? Então, é a nossa linha do horizonte, né? E na astrologia, como o professor André falou, nós temos o ascendente, né? Que é exatamente o signo que está surgindo na linha do horizonte, né? Que vem para a gente trabalha ele para o nosso desenvolvimento também dentro desse lado da material, da nossa encarnação, né? Então, mostra, e dentro da, da, nu- da numerologia, o caminho de vida também é esse lado também que está ligado a esse nosso lado da nossa linha do horizonte, que nós viemos percorrer, né? Então, mais um. Então, trazendo aqui, mais um. Não, anterior. Então, isso aqui é representando um pouco essa linha do horizonte, né? Então, é o nosso caminho que nós estamos caminhando dentro da busca da luz, né? Então, o sol surgindo no horizonte. Próximo, próximo, próximo. Então, o caminho de vida é uma estrada ela pode ter curvas, uma estrada ela pode ter ladeiras, né? Uma estrada pode ter subidas. Então, uma estrada ela não é uma linha reta, né? Então, a gente vem aprendendo a caminhar dentro dessa estrada, né? Com o nosso desenvolvimento e nos desenvolvendo dentro dessa estrada, dentro desse caminho. E muitas vezes, dentro dessa nossa caminhada, a gente se depara com bifurcações dentro da estrada, né? Aí a gente vê que caminho a gente seguir, que decisão tomar na vida, né? Então, às vezes, a estrada ela pode potencializar os vícios, as desvirtudes, digamos assim, né? Ou a estrada que potencializa as virtudes e as nossas qualidades, né? E muitas vezes, assim, a gente, de um ponto de vista, analisando a causa e o efeito, né? A gente já pode perceber seguir numa estrada nublada, né? Que não está uma vegetação tão próspera, né? É sujeito a gente já ver o efeito dessa estrada. E seguindo numa estrada onde tem luz, onde tem uma vegetação, onde tem a gente pode seguir dentro dessa estrada e saber também qual que imaginar qual que é o efeito, né? Então, as escolhas nossas na vida têm causas e efeitos, né? Próximo. Próximo. Então, o que é a virtude, né? Que todos esses filósofos... Não, anterior. Então, todos esses filósofos, né? Desde de Sócrates, Platão, todos eles têm uma contribuição que é o estudo do comportamento humano, né? O estudo das nossas virtudes, como que nós desenvolvemos como ser humano, né? E aí, então, assim, trazendo uma síntese, né, do que é virtude. Então, virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana, né? Porque virtude a gente atribui a capacidade, né, que o ser humano tem de fazer o bem. Isso já vem definido já desde os filósofos antigos e já tem Platão, né? Platão ele fala que existia as virtudes, elas são natas. Mas já vem Aristóteles, que já foi um discípulo de Platão, que fala que existe as virtudes que são natas, que nascem conosco, mas existe as virtudes que são desenvolvidas, né? Platão trouxe 7, né, André, as virtudes. Isso. E aí já Aristóteles já fala que as virtudes já têm uma infinitude,
porque a gente vem desenvolvendo o próximo através dos nossos hábitos, né? Então, o que é hábito? Hábito é a disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Então, à medida que nós vamos trabalhando os nossos hábitos, né? Deixando para trás hábitos que não nos levam à progressão, a progredir. E adquirindo hábitos que nos levam nessa estrada para fazer o bem, né? Para o outro, para si e para o outro, né? Então, esses hábitos, eles vão se tornando em virtudes. Nós temos a virtude da fraternidade, né? Nós temos da generosidade, né? Então, tem as virtudes que nós vamos desenvolvendo no nosso dia a dia, de saber ouvir, é uma virtude, né? De saber conduzir melhor a nossa forma de nos relacionar, é uma virtude. E tudo isso a gente pode ir adquirindo através de hábitos, né? O próximo. E tem também o talento, né? Tem hábitos, virtudes e talento, né? Porque o talento também pode estar relacionado, que é uma forma também de virtude, né? E tem um talento, por exemplo, a gente vê que quando uma pessoa faz bem prático, quando ela tem desperta o querer aprender a tocar um instrumento, e ela vai, pelo hábito de fazer aquilo, de praticar aquilo, todos os dias, dentro de um determinado momento, e aquilo passa a ser rotina dela, ela vai chegar a um ponto de que ela vai ser uma pessoa talentosa dentro daquilo que ela faz, né? E aquilo lá pode se transformar depois, quando ela vier dentro de um outro momento, né? Porque dentro de todas essas ciências, elas acreditam na lei da reencarnação, né? Então, ela vem já trazendo essa virtude, esse dom ou esse talento, né? Que foi trabalhado dentro desse processo, no aqui e agora, né? Para a gente poder se encontrar dentro e trazer aquilo já dentro de uma virtude nata, um talento nato, né? Então, o talento é a aptidão em comum, que é natural, esse que a gente traz, que já foi desenvolvido dentro de um outro momento, e que leva ou adquirida, que é através do hábito, né? Que leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. E isso tudo nós encontramos dentro e desenvolvemos dentro do nosso caminho de vida, né? E cada caminho de vida, ele tem um número que tem uma vibração que está relacionado com o nosso nascimento. E dentro de cada vibração, a gente pode se conectar com essa vibração, né? Para que a gente possa ter um ritmo, tá agindo dentro do ritmo da nossa vibração. Próximo. Não, acho que esse é o último. Não. Dá o isso, dá mais um enter, isso. Então, o caminho de vida, né? Ele é esse processo aqui, do nascimento, né? Até a pessoa já está de mais idade, chegar o momento de fazer a passagem e retornar novamente. Porque tanto na astrologia como na numerologia, a gente vai aprender que nós temos muitos ciclos na nossa vida, né? E através das observações dos astros, como o professor André falou, nós temos muitos ciclos, né? Ciclos lunares, ciclo dos planetas, e ciclos, todos esses que influenciam dentro da nossa vida cíclica. Nós temos quando nós nascemos, nós temos o ciclo quando nós somos bebê, criança, a juventude, a fase adulta, tudo isso são ciclos dentro do nosso caminho de vida, né? Então, o caminho de vida, para harmonizar com o caminho de vida, é essencial reconhecer nossas virtudes, fazer brilhar os nossos talentos e cultivar bons hábitos. Talentos esses adquiridos pela prática diária que potencializam a energia da nossa essência. E tudo isso a gente constrói dentro do nosso caminho de vida. Próximo.
Então, como é que é esse cálculo do caminho de vida, né? O caminho de vida. O caminho de vida é encontrado através da soma da data do nascimento, por exemplo, né? Uma pessoa que nasceu no dia 7 de novembro de 1968. Como é que eu faço? Isso é uma forma simples de fazer. Tem outras formas, mas essa é a das mais simples, é somar tudo, né? Aqui eu somo o 7 mais 1, mais 1, mais 1, mais 9, mais 6, mais 8, que vai dar 33, né? O caminho de vida, ele é de 1 a 9, né? Assim, a soma que ultrapassar a 9, ela deve ser reduzida a um número simples. Então, deu 33. 3 mais 3, 6. Né? Então, está aqui o número 6. Como no caso da soma acima, o resultado foi 33. Então, reduz-se até um número simples, que no caso é 6. Cada caminho de vida tem a regência de um planeta, que aí entra a correspondência, né? Que ilumina a linha do nosso horizonte, que é essa nossa estrada, que é a nossa linha, né? Então, assim, essa aula de hoje, às vezes ela é um pouco, assim, meio cansativa, porque tem muita teoria, né? Porque quando a gente traz... mas ela é importante para a gente saber, assim, a raiz, né? Como é que isso faz sentido, né? Como é que nós podemos perceber, por que nós falamos que o nosso céu, existe um céu interior, existe um céu exterior, né? Então, para a gente poder entender essa dinâmica, né, que a gente usa muito tanto na astrologia como na numerologia, o nosso lado também, como a professora Adriana falou, intuitivo, né? A nossa psique, né? Porque a gente vai trabalhar com símbolos também, que vem trabalhando com esse lado da nossa psique, né? Então, para a gente poder entender todo esse contexto, né? A gente trouxe esse lado teórico também, e esse lado aqui, nós vamos fechando aqui com esse lado assim, prático, né? A próxima. Então, aqui nessa foto aqui, né, nessa imagem, já falando já dos planetas, que cada planeta desse está relacionado a um número, aqui tem Pluto, tá, Assunção? Ó, agora desse aqui tem o Plutão. Então, assim, o Plutão é muito interessante, né, porque ele foi desclassificado como um planeta por um tempo, por isso que naquela foto lá não tinha, porque ele chegou a ser desclassificado, mas ele é um planeta que ele representa morte e renascimento. Então, assim, morte e renascimento, o Plutão morreu uma época aqui para os astrônomos, mas ele já renasceu novamente, já está sendo considerado planeta. Ainda não um planeta como os outros, tá? Como o planeta não, mas a esperança é que ele volte a ser novamente um planeta igual aos outros, porque ele é um planeta de grande potência e importância dentro desse sistema solar, tanto externo quanto na influência dentro do nosso mundo interno também. Alguma coisa que vocês queiram falar, André e Adriana? Porque eu acho melhor, eu quis assim, deixar mais para o final, aí a gente, depois que todo mundo apresenta, e aí se quiser falar, aí fica mais fácil. Sim. Professora Adriana, quer falar? Não. Acho que a gente está aí há uns poucos minutos, né? Chegar no nosso horário. Então, a gente pode falar da continuação do curso. Quer falar, Adriana? Sim, então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula teórica, como a Bel falou, né? É muito bom a gente saber, né, a origem das coisas, saber, né, para poder começar um trabalho prático também, né? Então, nós vamos iniciar já na próxima aula, no dia 13 de abril, a nossa jornada astronumerológica, falando a respeito do número 1, das influências desse número 1, do caminho de vida número 1, né? E tudo que está relacionado a isso. Então, a gente quer convidar vocês, aquelas pessoas que ainda não estão matriculadas nesse curso, né? E é um curso de 3 meses, né? São 3 meses, agora de abril até o começo de julho, todas as quintas-feiras. Até amanhã, o valor desse curso é R$ 470, né?
E então nós estamos assim com muita alegria oferecendo esse curso, assim, realmente com muita alegria, com muita disposição para a gente estar aprendendo juntos, e a gente acredita que quanto mais conhecimento a gente tem, né, tem uma máxima cristã que fala: conheceis a verdade vos libertará. Isso é muito amplo, né? Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se libertar daqueles hábitos que não são bons, e então adquirir mais virtudes e talentos que vão nos auxiliar a trazer satisfação para a nossa vida, para a gente poder fazer as coisas e cumprir com a nossa missão mesmo de ser, de brilhar. E nós viemos aqui para isso, né? Então, quanto mais a gente nos conhece, e tanto a astrologia como a numerologia são ferramentas assim muito finas para nos orientar e nos auxiliar nesse trabalho de autoconhecimento, e são muito práticas, que nos dão ferramentas mesmo para que a gente possa trabalhar e cada vez se transformar mais. Então, da minha parte, é isso. Vocês são bem-vindos, são convidados a participar dessa jornada conosco. E a gente, assim, a gente está querendo... nós decidimos fazer esse curso, começar agora em abril, porque nós estamos, assim, nós estamos dentro de uma transição, uma transição de era. Nós estamos na transição da era de peixes para aquário, né? Porque volta para trás. Então, assim, é interessante porque, assim, nós somos as pessoas que nós estamos querendo ver amanhã, né? Então, assim, que nós estamos esperando, né? Nós somos as pessoas que nós estamos esperando, já dizia Gandhi, né? Então, assim, uma coisa que dentro assim, do meu pensamento, de trazer esse curso, é de dar minha contribuição, minha pequena contribuição, né, dentro do que eu estou podendo fazer, também nesse sentido para ter esse despertar, porque a gente está vendo que nós estamos vivendo exatamente um mundo de polaridade, né, muito acentuado, né? E não em todos os sentidos da vida, não estou falando só em termos políticos, que a gente é o que está mais, mas a gente está vendo dentro de tudo que tem acontecido, a gente vê uma polarização em muitos campos da vida da humanidade, né? Então, é interessante porque o signo de Aquário ele é muito ligado à mente, e o signo de Aquário ele é ligado pelo planeta, ele tem a regência do planeta Urano e Saturno. E Urano ele é considerado o planeta que rege a astrologia, né? Então, a gente, assim, tem essa possibilidade da gente poder fazer essa transformação que nós estamos querendo ver, começando com a gente. Tem diversas formas de fazer isso, mas quando essa ciência da astrologia e da numerologia é uma ferramenta que nos auxilia e que a gente pode trazer esse aprofundamento, né? Abrir de uma forma geral, sem ser através de uma religião, mas sim um grupo de estudo, né? De filosofia, de conhecimento e de ciência. Dentro dessa aplicação, pelo também trabalhando esse nosso campo mental, emocional, né? Trabalhar nosso desenvolvimento emocional, nossa inteligência emocional, e que reflete no nosso campo espiritual, né? Que são todos campos energéticos também, né? Então, nesse sentido, a gente está trazendo não é um valor, assim, que nós estamos, assim, pedindo tanto também por essa era de Aquário, que é o signo da coletividade, né? Então, a gente está trazendo esse valor de R$ 474, que dá $92 aqui para os Estados Unidos, e foi feita uma pergunta aqui de parcelamento, devido a gente poder pagar a uma taxa, né, que se a gente for parcelar no cartão, a gente embutiu essa taxa e vai ficar 560 parcelado em até... Qual foi a quantidade de parcela? 3 vezes, né? 3 vezes. Tempo do curso, né? É o tempo do curso, 3 vezes. Então, essa a nossa proposta, né? E tem mais algumas perguntas? Mais alguma coisa que você queira falar aí, André?
Ah, sim, só mais um detalhe, que esse valor está praticamente o valor de uma consulta numerológica, astrológica ou astronumerológica, é o valor do curso, né? E ele auxilia muito quando a pessoa faz uma leitura, ela poder entender mais ainda o mapa dela. Sim, André. Umas outras informações a respeito do curso é que ele vai ser às quintas, né? Hoje, especialmente, foi uma segunda-feira, né? Mas a partir do dia 13, né? Vai ser nas quintas-feiras, no horário de Brasília, das 19h30 às 21h30, 2 horas de aula. Então, é uma outra informação, né? E é importante para o curso. Vocês estão lembrando mais alguma? Mais alguma coisa? Você está com tem alguém a Lau está perguntando aqui o programa do curso. Você pode ler aí, Adriana? Depois a gente põe lá. Nós acho que nós podemos encaminhar lá no WhatsApp, tá? Vamos encaminhar no WhatsApp o Programa. programa, ok, Lau? Eu dei o horário agora, né? Mas, de forma resumida, dá para falar assim, né? As 9 primeiras aulas vai ser do caminho de vida, e depois as derradeiras aulas vai ser essa união da astrologia com a numerologia. Resumidamente é isso. Então, profs. E outro detalhe também, que vai ficar gravado, a gente vai deixar gravado por um tempo, né? A gente vai informar lá, vamos colocar no nosso canal do YouTube, Jornada Astrológica, e a gente caminha lá no link, lá no grupo do WhatsApp, né? Quem não pôde assistir, vai poder assistir depois. Então, somos muito gratos, viu, pela participação de todos vocês. Muito grato mesmo pelo apoio, pelo suporte. E vamos embarcar juntos nessa jornada, né? E aprender, né, uns com os outros. Muito grata. Namastê. Grato a todos. Com Deus. Tudo de bom. Tenha uma boa semana e até na próxima semana, na quinta-feira da semana que vem. Tudo de bom. Tudo de bom. Grato. Muito grata, pessoal. Tchau, tchau. Grata, Nina. Grata a todos. Grata. Lauzinha, é bom te ver. Muito tempo. Gratidão. Aloha. Tchau, Assunção, bom te ver também. Quanto tempo. Bom te ver também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.